arquiteto, não, da mesa, assim, em São Francisco, e voltamos para o Brasil. E então, não, tem um arquiteto, Marci Roberto, não, e ele precisava assim, alguém para ajudar para um concurso. E o concurso era em Salvador, para casas populares na Palafitas, lá, não? E então, nos Alagados, sim, projeto Alagados. Não? E acontece que ganhamos este projeto, e eu fui lá, porque chegou um prêmio, e com dinheiro pude ir lá. E era para abrir as olhos, toda estava errada que nós fizemos. Abrir as olhos, toda estava errada que nós fizemos. Duas coisas importantes lá, e que era, primeiro, a grande criatividade da gente. Que os arquitetos acham toda a criatividade na minha mesa. Não, você vai lá nas palafitas, andando nas palafitas, não, e que esta gente fizeram na Alagados, não, com assim, com material, com lixo, não, assim, não. Eu sempre disse, não, é um desafio. Você pega um grande arquiteto e diz, olha, vem cá, aqui tem seu material de construção. E o cara disse, não, maluco, mas essa gente conseguiram fazer bairros, todo este, não, com lixo mesmo. Então, tem esta, não, tem criatividade dormindo lá. Não? Quando você vai utilizar esta criatividade dormente, não, e dá um pouco, não, por aqui um pouco lá, aí não, você vai ver, vai sair uma coisa. Agora, né, nesses anos, estão saindo livros sobre assim, a criatividade de favelas e tudo isso. Não? Está reconhecendo que temos que mudar, não, assim, nossa maneira de melhorar a habitação. Então, essa casa tem 160 metros quadrados, 4.000 adobes, e tem 2 banheiros, 2 quartos, mezanino. Então, alguns itens nessa casa, aqui na Ecovila, é obrigatório. Por exemplo, o reuso da água de chuva, o reuso do esgoto, depois de tratado, e energia solar para aquecimento de água. A Ecovila, vamos dizer assim, é uma oitava acima das comunidades alternativas hippies do passado. Fica entre uma comunidade alternativa e um condomínio fechado. Então ela tem uma aparência de condomínio fechado, mas existe uma alma. Essa alma nós chamamos de cola, é o que nos une. E essa cola, de comum acordo, elegemos a aplicação da Agenda 21. Inclusive uma questão social, por exemplo, o envolvimento com o entorno. As pessoas, ao morarem aqui, transferem o título para cá, se possível, por trabalho, e respiramos com a vizinhança. Nós estamos muito bem aceitos aqui porque, primeiro, nós geramos muito emprego. E outro, nós temos aqui pessoas influentes, como juízes, médicos, advogados, que se instalaram na cidade. Então, a Ecovila Clareando já tem uma certa influência na região. Tem um arquiteto alemão chamado Anderwassen, que eu respeito muito, que ele diz que nós temos 4 peles. A primeira pele é a roupa, a biológica, que nós nascemos. Todos somos iguais. A segunda é a roupa que escolhemos usar, ou de algodão, ou de nylon, ou branca, ou preta. Essa é a nossa segunda pele. Começa a manifestar o que é cada um. A terceira pele é a casa. Então essa casa é a minha cara, que eu escolhi morar e fazer assim.
Então eu fiz uma casa, por exemplo, todas as portas e janelas eu peguei de caçamba. Pode mostrar pra gente. As portas e janelas, algumas eu faço. E aqui alguns símbolos que me são caros, né? Por exemplo, o meu herói, Leonardo da Vinci, o tal, São Francisco. Vou seguir aqui. E aqui o quarto, né? Isso aqui é um vidro de Fusca, porque eu acho todo mundo teve um Fusca, né? E esse vidrinho aqui para mim é o símbolo da memória do meu Fusquinha. E assim vai, né? Eu fiz pé direito alto para poder ter o mezanino, para guardar as tranqueiras, né? E repare, a bioconstrução não é perfeitamente lisa, né? A parede não dá para fazer reto, porque o tijolo é muito grande, né? Então meus pedreiros, meus ajudantes falavam assim, o Hiroshi não quer prumo nem régua na parede. Tem que fazer tudo sem prumo e sem régua. Porque fica tudo um pouco ondulado, né? A bioconstrução é assim mesmo, né? Porque a madeira não é reta. Então fica um pouco orgânica a casa, né? A impressão que dá para quem não participou do processo é que construir uma casa desse tipo dá muito mais trabalho do que chamar meia dúzia de pedreiros e fazer uma casa convencional. Isso é verdade. Qual é a vantagem? Então, a matéria-prima, o material é muito barato, porque é terra, é esterco, é serragem. Mas a mão de obra torna-se mais difícil porque o tempo aumenta de construção por não ser um material reconhecido pelos pedreiros normais. Mas a vantagem é que é uma casa saudável, ela respira, é como você usar algodão. Por exemplo, a pintura, o acrílico, a tinta acrílica, o látex, ela não respira com o ambiente. Já uma casa de bioconstrução, a própria tinta é de terra. Essa aqui é terra de formigueiro com cal. Usa-se muito bambu para manter também essa respiração. E, na verdade, o cimento eu só usei aqui no alicerce. Então tudo isso aumenta o custo da mão de obra. Então a casa de bioconstrução não é mais barata se a pessoa contratar a fazer. Mas acaba, se por exemplo, no meu caso, eu participei da construção metade. Por exemplo, nessa casa eu gastei 4.000 adobes. 1.000 adobes eu fiz sozinho. Eu fazia 100 adobes por dia. O que é o adobe? O adobe é esse tijolo grande, que é feito só com terra e esterco. E ele tem a durabilidade do outro tijolo? Assim, por exemplo, Ouro Preto, Vila Velha, tudo é feito assim. Essas casas coloniais. Porque o cimento surgiu no Brasil a partir de 1917. Antes de 1917, todas as casas eram assim. Bom, a dificuldade para quem chega é aplicar o plano B da sua vida. Porque a pessoa está numa capital trabalhando numa cidade grande e depois vem para cá e cada um que chega normalmente tem debaixo da manga um plano B para ser aplicado para a sua sobrevivência. Então aquele Qual é o sonho- seu? Bom, eu tenho um acampamento infantil que só trabalha, funciona nas férias. Eu tenho essa parte daqui da administração da Ecovila. E eu tenho uma pensão também em Piracicaba com minha mãe. Tem gente que não se adapta, chega aqui e descobre que o sim. caminho não é esse? Tem sim, casais que se separam, a família dissolve, os sonhos mudam, né? E pessoas que acabam encontrando dificuldade para se instalar. E isso é comum acontecer. Pode acontecer, porque todo risco, todo passo novo é um risco, né? E a pessoa abraçar um sonho às vezes não dá certo. Qual é a sua formação profissional? Eu sou agrônomo. Então isso, a vida inteira eu trabalhei com terra, né? E o próprio escolher aqui, essa proximidade com São Paulo e essa localização tem a ver com o meu expertise. Por exemplo, eu procurei outros locais em que tinha muita mata. Então não é interessante uma ecovila chegar numa mata e desmatar para construir. É interessante, é simpático você chegar num pasto e transformar numa floresta, com casas
ecológicas no meio. É isso que está acontecendo aqui. Não necessariamente a urbanização é agressiva. Ela pode ser positiva. Se o esgoto abaixo de cada casa fertilizar a terra e transformar em frutas nativas, os pássaros vão aumentar. Né? Então, não necessariamente construir é poluidor. Essa casa tem 2 vasos sanitários que produzem água negra. O chuveiro, o tanque, produz água cinza. Então, ambos seguem caminhos diferentes, porque a água negra exige um tratamento mais rigoroso. Então, ela passa por essa caixa que está enterrada aqui, e essa caixa é um tanque com centenas de anéis de bambu. Após passar por esse tanque, ele passa por um segundo tanque, onde recebe esterco de vaca. Esterco de vaca contém mais bactérias que vão competir com as bactérias patogênicas. E daí ele passa por uma vala enterrada aqui no meio do pomar. Então, isso chama-se sumidouro horizontal. Então, toda vez que a pessoa dá descarga ali, alguma planta está sendo adubada aqui. Então, a área total é de 15 alqueires. Nós temos 1/3 para moradias, 1/3 para reflorestamento e outro terço para plantio. Desde a nossa chegada aqui, plantamos mais de 5.000 árvores nativas. Agora já temos perto de 20 casas e queremos chegar num total de umas 80. Eu tenho esperança, assim como há 30 anos atrás, meus professores da faculdade me diziam que a agricultura orgânica era inviável e só daria certo em quintais. Hoje é um dos negócios que mais cresce no mundo. Então eu acredito, assim como em 30 anos a agricultura orgânica se estabeleceu e é respeitada, também a bioconstrução tende a isso. Há 10 anos atrás eu fiz um curso aqui e fiz uma casa de pau a pique e dei o nome Construindo a Casa do Futuro. A moça, a repórter me perguntou, mas seu Hiroshi, pau a pique não é do passado? Eu disse, minha filha, Beethoven é do passado. A acupuntura é do passado. Mas uma civilização avançada que queira casa justa e não poluente para todos, há de voltar a olhar para a técnica do passado. Então, essa casa ela foi concebida para ser uma casa para ser construída com os amigos. Então, quando eu chamei uma amiga que é arquiteta para fazer o projeto, ela desenhou a casa com uma estrutura de madeira, que a gente usou eucalipto de reflorestamento daqui da região, de forma que a casa toda poderia ser fechada com qualquer tipo de parede. Então, por quê? Porque eu e meu marido na época, a gente queria experimentar várias técnicas de bioconstrução. Essas pedras aqui, elas foram tiradas uma a uma do pasto do vizinho, que como tem boi, onde tem pedra não cresce pasto, então era um problema para ele, para a gente ia ser uma coisa bem legal. Então, elas foram recolhidas uma a uma, amontoadas, e aí um caminhão foi lá buscar para trazer e montar essa parede. Aí outro tipo de paredes é esse aqui, que é o tijolo de solo cimento, tem em vários lugares da casa, que é aquele tijolo que é só prensado com terra e 5% de cimento, sem queima, é um material mais econômico, super fácil de subir, porque ele é uma espécie de um Lego, você vai encaixando um sobre o outro, não precisa de argamassa, não precisa de pintura, que eu só quis dar um acabamento, mas não era nem necessário. O pessoal fala que uma casa inteira construída com esse tijolo custa uns 30% menos do que uma com tijolo convencional.
Então, aquela ali foi uma parede feita com garrafas. As grandes eu consegui num desses lugares que tem materiais recicláveis e tal. Comprei alguns garrafões maiores. E as outras são garrafas de vinho, garrafa de azeite, que a gente foi juntando para compor essa parede. É legal porque é um jeito de fazer um fechamento sem eliminar totalmente a entrada de luz, né? A gente fez da casa uma espécie de uma escola de bioconstrução. Então, algumas coisas davam certo, outras não. Teve parede aqui na casa que teve que ser feita 4 vezes. Porque ou pegava muita umidade, ou a gente descobria que a massa que a gente tinha feito não estava legal, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu não sabia fazer absolutamente nada de construção. E hoje eu posso dizer, olha, aquela parede ali inteirinha eu fiz sozinha. Porque, né, com essas técnicas naturais, o que é mais difícil é a mão de obra. Então, muitas vezes, a gente não conseguia ter mão de obra contratada. Os poucos que ficaram foram os que começavam a lembrar, olha, o meu avô, quando eu morava na Bahia, ele me contava que morou numa casa de pau a pique, dizia que era fresca no verão, era boa e não sei o quê, tá. Eu morava em São Paulo numa casa de vila, que já foi... Primeiro eu morei num apartamento, no 23º andar de um prédio, na aclimação. Aí me incomodava o fato de ser prédio, né? Aí consegui mudar para uma casa de vila que já tinha minimamente ali uma coisa mais comunitária, de você conhecer os vizinhos, se encontrar no pátio, já tinha um pouco essa cara. Eu costumo dizer assim que eu fui me adaptando, né? Fui fazendo um caminho para que fosse coerente morar num lugar assim, numa casa que não é muito convencional, né? Uhum. Formei como jornalista, aí trabalhei em redação, em TV, em rádio e tal. E tive uma experiência ruim numa emissora uma vez. Eu falei assim, eu vou pedir demissão e vou fazer outra coisa, que eu não sabia muito bem o que era. Aí fiz um curso de guarda-parque no Senac, que era uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com jornalismo, né? E fui trabalhar como monitora ambiental no Parque da Cantareira e no Parque da Serra do Mar. E eu vi que era aquilo que eu queria fazer, né? Ter alguma maneira de estar mais na natureza e tal. E aí eu tentei dar um jeito de fazer com que isso se encaixasse na minha profissão. E quando eu voltei para o jornalismo, eu comecei a me especializar em sustentabilidade. Então, hoje, tudo que eu escrevo é sobre isso. Arquitetura ecológica, design comunitário, sustentável, sempre com esse foco, assim, de comunidade. Aqui na casa, essa parte do telhado capta a água de chuva que é armazenada num conjunto de cisternas. E a outra água do telhado também capta e a cisterna fica abaixo da casa. Com isso eu tenho a única torneira de água que não é de chuva na casa, é essa daqui, que é a água da nascente para beber, e essa daqui para cozinhar. Essa já é de chuva, então para lavar louça eu uso água de chuva. Para tomar banho é água de chuva. Descarga é água de chuva, lavanderia é água de chuva, todo o resto da casa com água de chuva. Aqui é o meu quarto. Normalmente o pessoal faz banheiro seco fora da casa com receio de que dê algum cheiro e tal, né? Então é sempre aquele banheiro que fica... É aquela casinha longe da casa. E aqui, como a gente já tinha convivido com esse tipo de banheiro e tal, eu sabia que era viável, ele funcionaria, a gente decidiu fazer como suíte mesmo. Então, é um pouco esquisito, digamos assim. Nossa, que doido.
É. Muito louco. A gente fala que é o verdadeiro trono, né? Você tem que... É. Então, como que funciona? Aqui embaixo, por que se faz com essa escadinha? Que é para você não ter contato visual, né? Você não abrir a tampa e dar de cara com... Então, se faz esse elevado, que aí você tem um distanciamento. Então, mais lá embaixo começa uma rampa que leva os dejetos para fora da casa. Então, eles não ficam acumulados aqui embaixo. Aqui embaixo não tem nada, por isso que não tem cheiro nem nada. E aqui do lado fica sempre um recipiente com serragem. Então, antes de usar, a gente joga a serragem e depois de usar também joga a serragem. E em poucos meses isso vira, o cocô vira um adubo, você só não pode usar em horta e tal, mas para adubar árvores, pomares e tal, Entendi. a gente usa normalmente. Legal. Eu acho que as ecovilas, elas têm esse papel de serem laboratórios, né, de experiências com sustentabilidade. Todo projeto de sustentabilidade, ele pega assim, ele vai focar educação, ou vai focar tratamento de água, é tudo compartimentado. Quando você pega isso e coloca num assentamento humano, é como se todas as experiências que têm a ver com sustentabilidade tivessem que ser colocadas em prática num determinado espaço. As primeiras ecovilas, elas funcionavam meio que como ilhas, elas eram super fechadas, comunidades alternativas mesmo, desligadas do mainstream, né? Mas o que a gente está vendo hoje é que isso está mudando. Então, assim, cada vez mais as ecovilas interagem com o que tá, com o mundo externo, né? Então, quando quase todas acabam sendo um centro de treinamento, então recebem pessoas para fazerem cursos, e isso de alguma forma depois é disseminado fora. Talvez quem escolha viver numa ecovila esteja fazendo uma opção de exceção, né? Mas não que isso seja para poucos. É construída com que material? Terra, exclusivamente terra. Ela é terra ensacada, né? São sacos de ráfia onde a gente preenchia de terra e esse saco de ráfia era pilado, que a gente fala, né? Ele era socado e sobreposto um no outro, camada por camada. Depois de que a casa está pronta, a estrutura toda vai ficar uma estrutura branca, né? Que vai aparecer somente o saco de ráfia, e esse saco de ráfia, depois de um período, ele é queimado. Então a casa, depois de pronta, a gente bota fogo na casa para começar a preparar para o reboco. Não tem coluna? Não tem coluna. Essa casa aqui é toda estrutural. Não tem ferragem de coluna, não tem cimento, não tem nada. Simplesmente o que acontece? A parte que ela é circular é autoportante. A parte que ela teria um ângulo de 90 graus, a gente colocou ali uma sobreposição de paredes. Então uma parede sai de encontro com a outra e essa união faz com que os ângulos de 90 graus fiquem tão fortes como se tivesse uma coluna ali dentro. E o teto? O teto, eu tenho o telhado verde em duas partes e nessa parte central é um telhado próximo de um convencional. O teto verde, ele é com uma estrutura de madeira, como se fosse um telhado normal. Então, por cima dessas vigas tem placas do que a gente fala, placa de pasta de dente, que é daquele material de aterro sanitário, material plástico. Por cima dele tem uma manta asfáltica, aquela que a gente aplica ela queimando, e por cima disso lona de caminhão. Depois disso, a parte vegetal que eu tenho, a gente usa uma técnica que se chama grama invertida. Então a gente coloca a grama com a raiz para a parte de cima e outra placa de grama na posição normal. A terraplanagem até a colocação do quadro na casa foram 10 meses. Em 10 meses a casa estava pronta para morar. De uma casa normal. É o tempo de uma casa normal, só que essa casa foi construída por mim e por ajudantes. Uma hora era um ajudante, outra hora eram 5 ajudantes.
Essa técnica de terra ensacada é uma técnica iraniana. Essa estrutura de paredes a 90 graus é uma tecnologia ancestral mexicana. Então é tudo uma união de muitas técnicas que foram compiladas para dar efeito de uma casa. Aqui é a cozinha. Tudo que tem aqui de madeira é um madeiramente de aproveitamento. A madeira tem mais de 150 anos. Ela é daqui da região. Uma casa que foi demolida, tudo em canela preta. Toda essa parte também de cozinha foi feito no mesmo aproveitamento dessa casa que foi destruída e que essa madeira estava toda à disposição, né? Então eu tenho aqui na parede um revestimento que chama-se Tadelac. Ele é composto por mica, por argila branca e por quartzo. Então ele é feito todo numa mistura com cola natural, cola de farinha, e aplicado na parede. É uma técnica marroquina. É uma técnica que você usa em locais onde você precisa de uma área impermeável. Então você consegue um revestimento impermeável com esses elementos, né? Então você consegue para cozinha, o pessoal no país de origem fazem banheiras, fazem cuba de pia, todo esse processo de Tadelac, né? Legal. Então vamos ver. Aqui na sala tem a pintura também é toda de cal. Cal pigmentado. Então a gente tem aqui cal pigmentado. Aqui do lado de fora a gente tem o nosso deck. É um deck em bambu. Ele é um deck diferente, ele não é feito em em madeira de lei. A gente fez a opção pelo tiras de bambu. Quando a gente faz a parte curva ela é autoportante, não tem necessidade de fazer esse lançamento. Agora com a parede reta a gente precisa fazer esse lançamento do dente. O que eu queria, com o interesse que eu tenho, a vontade que eu tenho, é que as pessoas conheçam a técnica e passem a construir mais, a valorizar uma técnica, a valorizar aquilo que a gente tem na mão, né? A gente tem o poder de fazer uma casa, de construir uma casa sem dependência de algum externo, sem estar 100% dependente da indústria, sem ter sem esperar pelo pacote pronto, né? A gente pode fazer a nossa parte, a gente pode pegar e construir uma casa que seja a nossa cara. A casa começou daí. No final de semana eu pegava e ensacava sacos de terra. E depois é simplesmente colocar um saco de frente para o outro e até fazer uma linha. Quando a gente faz a linha, a gente vem socando esse saco e dá a consistência do saco pilado. Essa daqui é a aparência da casa. Então quando ela vai subindo, a gente já tem que preparar onde vão ser as portas, onde vão ser as janelas, porque elas vão subir junto. No meu caso, eu fiz a opção de última hora pelo concreto, então tem a parte de arcos de porta que são feitos em concreto. Ali tem as armações desse arco de porta. E aí que eu usei ferragem, eu usei muito poucas barras de ferro. A única ferragem que eu usei na casa é aquela que está dentro dessas estruturas que são os beirais de porta. É uma casa de saco. E o saco, na hora que a casa chega na fase do telhado, eu boto fogo no saco. Então, é a casa que fica só terra, exclusivamente de terra. Tem uma planilha? Você sabe quanto você gastou para fazer essa casa? Eu creio que ali eu estou beirando 70 mil para fazer a casa. Eu acho que é por aí. A planilha não estourou. Tudo? Tudo. Hidráulica, tudo, elétrica? Com pintura, com tudo. Tá. Com a reforma dos móveis, inclusive.
2008 e desde então venho trabalhando aqui dentro, não tenho serviço fora. A gente tem aqui o apoio dos outros companheiros que moram por aqui, ou que o pessoal que é proprietário. A gente trabalha com uma horta orgânica, que tem a produção que é distribuída na cidade, com a nossa associação, que é do Piracaia Orgânica, e tem funcionado, sim. O que é que você sente falta? Eu sinto falta... Não sinto falta, tá tudo bem. Em algum lugar do mundo, se isso virou uma solução popular? Em áreas de conflito, existem campos de refugiados que são construídos nessa técnica. Tem toda essa história, toda essa vontade de construir a casa em bioconstrução, inclusive, veio do nosso mestre, né, que é o Johan, que ele trabalha para a ONU justamente nessa questão. A autoconstrução é simplesmente a pessoa saber que tem o poder na mão e construir. Tem que ser orientado por alguém que conhece a técnica e aí... Não tem como tornar isso uma escala industrial. Não tem. É uma opção da pessoa que... O que você precisa para fazer uma casa dessa daqui é mão de obra. Os materiais estão disponíveis em todo lugar. O que a gente usou aqui de terra foi uma terra que veio mesmo do lote ao lado. O que precisa acontecer é uma identificação daquilo que você tem de material. A partir daí você vai conseguir fazer uma elaboração do seu projeto para uma viabilidade econômica. E o que você precisa de gente para fazer isso daí. Então, se você pega uma organização onde vai crescer no esquema de mutirão, tem tudo para dar certo. Agora, para uma linha de produção, para uma dependência industrial ou para alguma coisa de massa, se não tiver essa vontade de cada um construir a sua casa, não tem por que fazer dessa forma. Bem-vindos ao lar. Essa casa é uma casa que ela está em construção, vai estar sempre em construção, porque a gente acredita que fazer alguma coisa mais sustentável a gente tem que sempre estar observando e transformando, né? Um organismo vivo. Então, sejam bem-vindos. A casa é uma reforma e ampliação. Outro princípio que a gente seguiu é que São Paulo já tem muita casa, não precisa fazer nada novo e não precisa destruir também. Então, como trabalhar com o que a gente tem? A gente acredita que isso também é uma questão importante. Aqui está a casa. A parte externa a gente modificou muito pouco, mas a parte interna a gente tirou as paredes. Então, o arco de tijolo, você não precisa de uma viga com concreto, aço e forma para estruturar, né? O arco ele é autoportante. Esse arco foi muito legal porque aqui era o recuo da casa, né? Então tinha uma parede aqui, a gente foi cortando a parede com maquita e colocando tijolo, né? Quando o arco ficou pronto, a gente derrubou a parede. Então, como processo construtivo isso é muito importante e é muito educativo. É um processo onde você não precisa de muito insumo para resolver um problema, né? Você usa o conhecimento da técnica, da tecnologia para isso. E os pedreiros que estavam aqui ficaram muito animados com todo esse processo e acredito que eles possam, à medida que eles façam isso, eles possam levar isso para a comunidade deles, né?
A gente teve um início com mão de obra contratada, que tornou a casa habitável, e agora os acabamentos eu e minha esposa que estamos fazendo. Você tem que ir conhecendo a tua casa, você tem que ir se envolvendo com ela. Então esse é o ponto número 1. Né? A casa ela é viva e ela vai te apresentando as necessidades dela, coisa que no momento do projeto você ainda não conhece. Bom, aqui tinha uma parede e virou um fogão a lenha. Né? Ele está ligado, funcionando. Ele tem uma serpentina, aquece a água, né? Aquece a casa. Você usa outro tipo de aquecimento de água ou só do fogão? Tem o solar também. Então, a gente diz no meio das construções mais sustentáveis que todas as soluções têm que ter 2 ou mais elementos suprindo essas necessidades, né? E eu acho muito importante dizer que esse fogão a lenha, ele não se trata de um romantismo. É também um romantismo, mas ele não é puramente o romantismo. Antes de projetar a casa, a gente buscou entender quais são os recursos que a gente tem em São Paulo capital. E um dos recursos mais encontrados aqui é a madeira. Tem muita madeira no caçamba. De obra. Então a gente só usa resto de obra aqui em casa. O fogão ele é aberto para cá. Por quê? Porque ele tem mais uma função que é a lareira. Então o fogão clássico ele é aberto para cá, né? Esse aqui ele também funciona como lareira. Antes de vocês chegarem, eu tomei um banho para vocês poderem ver a água caindo do banho, que é tratada lá em cima. Ela cai nessa lagoa que tem peixe, então o peixe ele come ovo de pernilongo, larva, então a gente não tem problemas sanitários. E aí a água desse laguinho vai para a horta. Então aqui é da onde a gente tira alguma comida para casa e ervas, né? A gente acredita muito que, mesmo que o material tenha um impacto ambiental, se você utilizar esse material buscando fazer o melhor que você pode com ele, você reduz o impacto. Então é quase como dizer que o cimento é uma tinta de ouro. Então, se o cimento é uma tinta de ouro, vamos utilizar ele, mas como se fosse alguma coisa muito preciosa, com respeito. Aqui a parte nova que a gente fez da casa, ela é toda... boa parte dela é em madeira. Madeira que a gente utilizou foi assoalho de ipê, de demolição. O chão, esse ladrilho hidráulico, que é o já lixado, que eu falei para vocês, né? Só que a gente pegou diretamente de uma caçamba na Vila Madalena. Então aqui está o nosso quarto. O esgoto é assim, sai do chuveiro, entra nessa primeira caixinha, aí vai para essa segunda caixinha, tem uma parede no meio, ele faz assim, vem para essa caixinha aqui, que também tem uma parede no meio, ele faz assim, vai para aquela última caixinha, faz assim e cai na lagoa lá de baixo. Introduzindo essas plantas de brejo, como o papyrus, a taioba, lírio do brejo, todas essas plantas elas atuam no esgoto, criando uma condição de filtragem. Por quê? Porque ela permite a entrada de bactérias e as bactérias vão atuar junto com a planta, as pedras, a água e, milagrosamente ou não, o esgoto sai limpo como sempre foi na história humana, né? Depois que a gente inventou umas parafernálias para tornar o esgoto um problema.
Você acha que de certa forma influencia? A vizinhança? Eu acho que a curto prazo não, porque no começo cria uma certa dúvida. O que esses malucos estão fazendo? Eu acho que a longo prazo sim. A longo prazo o caráter das casas, a maneira que ela se manifesta para a rua pode gerar uma transformação cultural, né? E esse é um dos objetivos. Né? E isso pode ser replicado, você imagina, por exemplo? Ou vai ser sempre uma experiência isolada aqui e acolá? É para ser replicado. Acho que a proposta, ela precisa, a gente chama isso de arquitetura apropriada, né? As pessoas poderem olhar, se apropriarem daquilo e reproduzir. Eu acho que a dificuldade é o mercado. É o mercado que não quer isso, não tem interesse, né? O material de construção, ele é extremamente lucrativo nos dias de hoje. A construção civil é um negócio, as empreiteiras estão muito felizes. Então essa construção onde o material é mais simples, mais barato, as soluções simples, baratas, a mão de obra tem que estar mais envolvida, então no fim você investe mais na mão de obra, o tempo é um pouco maior de construção. Eu acho que o mercado não está interessado nisso, a gente precisa trabalhar para que isso se reverta. Eu estava em Berlim, não? Para um congresso, e depois várias universidades. Não fiquei um mês fora do Brasil. E quando voltei, minha mulher estava no aeroporto esperando e disse: não vamos a casa. Eu disse que não vamos, o que é esta? E então, quando estava lá em cima, eu podia ver a casa e passei por os pastos, e quando cruzei aqui, vi que era meio abandonada, metade aqui, mas quando cruzei aqui para ir-me, tem essa mensagem no centro. Então eu só acostumado. No centro? Centro, tem que fazer um centro. Ah, você teve essa ideia? Não, alguém disse a mim. Alguém disse para você? Assim, não? Sei. Saia, não estava, porque a gente pensa que eu estava assim buscando. Não, nada desta, não estava buscando, estava preparando-me para voltar à Índia. A única coisa que podia oferecer, que tinha coisa diferente, era assim, alternativas na arquitetura. Porque não tinha outro conhecimento, arquitetura normal, eu já não acreditei mais, então foi assim, usar a natureza e tudo. E assim começávamos. Aqui é para abrir os olhos e para saber escutar. Há pouco tempo eu, num discurso na internet, assim, disse que arquitetos não escutam, eles devem aprender a escutar, que é verdade, escutar no que está passando. Aí se aprende muita coisa e só aplicar e já crescem a coisa. Porque a maior parte daqui é todo trabalho de estudantes, de legos, digamos. Deixa-me explicar. Trabalhar, de onde vem? Vem da latina, de Roma, de trebellium. E trebellium era uma mesa com eixos e rodas e cordas para amarrar uma pessoa para esticá-la. Um instrumento de tortura. Essa é a nossa raiz de trabalho, instrumento de tortura. Então, isso é muito importante para nós quando estudantes chegam aqui, ou recém-formados, que estão pensando que a arquitetura é um trabalho.
Não, é como o Sérgio Bernardes, é divertido, é prazer, não? Se brinca com a arquitetura. E isso estou tratando de ensinar aqui também. Não? Então era aqui uma sala só, não? De escolinha, e com uma porta aqui, outra porta aqui, e abaixo pilotis, e o teto todo queimado. Então, não, eu aumentei as paredes para poder uma plataforma, para no começo dormimos lá, depois na expansão lá. Não? Então aqui são as livros que estão chegando. Toda esta mora era pasto. Todas as árvores plantadas foram vocês? Yeah. Não, é uma maravilha, não é? Agora, não, um pouco mais que 20 anos, sim. Vê? Muito bonito. E o que é uma casa sustentável? O que define uma casa para ela ser sustentável? Bom, primeiro que você mesmo pode construir isso com seus amigos, assim, não? Com grupinhos, seus vizinhos, e fazem suas casas, não? Com materiais locais. Não, o menos possível de importar da fora. Não? É claro que se precisa para água e chover as coisas, precisa, não? Você não vai fazer isso. Não? Mas a casa em geral você pode fazer, não? Assim, e bem agradável. Alguns móveis também de bambu. Não? Essa é uma coisa. Também que se quebra uma coisa, que você mesmo pode arrumar isso, não precisa esperar, chamar assim, não, com outra pessoa, não, troca telhas ou o que seja. Isso é também autossustentável. E também que tem uma vida longa, que não é que só depois de 10 anos vai dar problemas, o teto ou a janela não fecha mais. Não, isso não é autossustentável assim. Sabe, quando eu vejo a mídia, não? E eu olho as notícias, aí eu fico desesperado de vez em quando. Não? Mas quando estou aqui, não? E falando com gente jovem que está chegando aqui, não? Me dá tanta confiança no futuro, porque existe uma geração brotando agora que estão dispostos a fazer algo. Agora, você mora no Brasil desde 61, não é isso? 1961. O Brasil melhorou ou piorou desse ponto de vista dessa ideia da sustentabilidade, do meio ambiente, de você ter casas melhores e... Não, piorou. Piorou. Quer dizer, o seu otimismo não resiste ao Brasil. Mas eu não sei em que país melhorou. Entendi. Assim, não? Nem Suécia ou Suíça, assim, não, Holanda, não? Todos estão queixando não? A situação, o padrão de vida, a felicidade, a segurança das crianças e trânsito. Nesse sentido, piorou. Assim. No curto prazo, não, vai ser duro. Vai ser com meus filhos assim, não vai ser muita violência e tudo isso, e fome talvez,
não, por causa da falta de transporte, de comida, todo isso, não. Mas, afortunadamente, não, estes lugares como esse aqui, não, dá exemplo que é possível de ser autossustentável.